Olá, Ricardo Rigueto. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida do médico pediatra e também presidente da Ampla, o Dr. Paulo Sebastião Coaiote Ribeiro. Dr. Paulo, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso quadro, porque eu sei que é difícil, né, disponibilizar um pouquinho de tempo para falar com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço o seu convite, né? E estou aqui à disposição para que a gente possa bater um papo. Eu já gostaria que o senhor começasse a contar para a gente, doutor, como é que aconteceu essa escolha pela medicina e mais particularmente pela pediatria. Bom, aí isso é uma conjunção de fatores, né? O gosto pela matéria, tá? O incentivo da família, o incentivo dos professores, né? Que a gente tinha na época era o científico, tá? Tudo isso daí fez com que a gente optasse pela medicina. Tá? E depois, dentro da medicina, a gente entendia na época que o ideal seria o médico entender um pouquinho de cada coisa. Ser especialista de uma área só seria um pouquinho complicado. Então, nós resolvemos procurar uma área que abrangesse toda a medicina e trabalhar com criança é uma delícia, né? Então, nós juntamos o útil ao agradável e optamos pela pediatria. E no início da carreira, doutor, tiveram muitas dificuldades? Quando eu me formei, os problemas eram totalmente diferentes dos que a gente tem hoje para enfrentar. Na época, o grande problema que tinha era exatamente a desnutrição. Tá? Hoje, por exemplo, um dos maiores problemas que a gente tem é a obesidade, que é exatamente o oposto. Tá? Os tempos mudaram, a medicina evoluiu bastante, né? Hoje a gente já não pensa mais num médico generalista como pediatra, né? Tem a super especialidade que é o pediatra pneumologista, pediatra gastro, pediatra uro, e então a medicina cresceu tanto que faz com que o pediatra geral praticamente vai desaparecer com o correr do tempo. Inclusive, doutor, a gente sabe que a medicina tem evoluído cada vez mais, né, como o senhor mesmo disse, tanto na parte assim de exames, diagnósticos, tratamentos, e sem dúvida tem vários desafios também a medicina, né? Agora, dentro da pediatria, o que o senhor consideraria assim como um dos maiores desafios hoje? Resumir os maiores desafios num só é meio difícil, tá? A gente pode enumerar vários, mas assim, como eu havia dito anteriormente, por exemplo, a obesidade atualmente é um problema muito sério, tá? A gente tinha índice baixíssimo de obesidade na pediatria, que girava em torno aí de 5%. Hoje a gente já tem níveis chegando a 18, 20%. E como é um problema que um médico sozinho ou um especialista sozinho não consegue tratar, então você tem que ter uma equipe para conseguir tratar. Tá? Então você tem que ter o nutricionista, tem que ter o psicólogo, tem que ter o pediatra, para tentar orientar a família, mudar o hábito da família, porque normalmente o problema está realmente ligado ao problema de erro alimentar da própria família. Então, esse, no momento, é um dos problemas maiores que a gente tem. E trazendo como consequência de tudo isso daí, o problema de doenças que antes a gente praticamente não via na medicina. Tá? Seria, por exemplo, hipertensão em criança, colesterol alto em criança, que vão predispondo para que o adulto, o jovem, já tenha uma doença que antigamente era considerada só doença de velho. E quais as dúvidas hoje, doutor Paulo, dos pais, das mães que levam seus filhos aos consultórios médicos? Quais as dúvidas mais comuns? Aí vai depender da fase que a criança está. Por exemplo, o recém-nascido de pais de primeira viagem, que a gente brinca, né? Eles têm infinitas dúvidas, né? Porque nunca cuidaram de um nenê. Tá? A gente sempre tenta tranquilizar, passando algumas informações de ordem prática, né? Para que eles consigam enfrentar esses problemas sem grande alarme. Tem, eventualmente, alguma doença que pode causar um certo dano na criança, que também a gente tem que ter cuidado para orientar o pai, porque às vezes sobra alguma sequela. Tá? E na adolescência, que antigamente não fazia parte da pediatria, agora faz parte da pediatria, tem os problemas de ordem comportamental. Tá?
que assim os pais têm dificuldade em trabalhar porque eles também passaram por esse problema, mas assim, cada um resolveu a sua maneira. Não existe uma fórmula milagrosa de como fazer a pessoa se comportar de um jeito ou de outro. Então, para cada fase você tem problemas específicos. Então, a pediatria atende também a adolescência até que idade, então, doutor? Normalmente a gente atendia até 12 anos, depois passou para 14 e atualmente está uma parte atendendo 16 anos, outra até 18. Né? Inclusive tem uma super especialidade que só cuida do adolescente. Né? Antigamente era o que a gente brincava, falava que era terra de ninguém, porque saía dos 12 até os 18, ninguém queria saber. Tá? E hoje não, já tem pediatras específicos para essa área também. Doutor Paulo, no início deste ano, o senhor foi empossado também como presidente da Ampla Cooperativa de Assistência Médica, numa gestão de 2016 a 2019. Quais foram, doutor, as suas primeiras iniciativas como presidente e quais as propostas agora para os próximos anos? Nós assumimos agora em abril, né? E estamos tentando fazer com que haja algumas remodelações. Tá? Então, estamos mudando a dinâmica que já vinha há praticamente 31 anos e como tem esses paradigmas, a gente às vezes tem uma certa resistência em quebrar esses paradigmas. Nós estamos fazendo com que o sistema ambulatorial que a gente tinha, ele está sendo extinguido, e nós estamos encaminhando todos os nossos pacientes para clínica particular. Tá? Então, os ambulatórios que a gente tinha, nós estamos tentando transformá-los em outras coisas. A pediatria, o prédio da pediatria, ele está sofrendo reformas e vai ser uma policlínica. Tá? A ginecologia atual, ainda ela continua, uma parte lá, outra parte já foi para o consultório. E na ginecologia, nós vamos fazer o centro de referência das doenças crônicas, né? Que vai dar apoio para diabético, hipertenso, obeso ou para quem tem problema articular. Então, essas doenças crônicas e às vezes degenerativas vão ser encaminhadas para lá, onde nós já temos uma equipe que está sendo comandada por Dr. Ivan Arbex. E vai ter nutricionista, vai ter a enfermagem, vai ter o psicólogo, vai ter o nutricionista, todos eles no sentido de ver como que está a pessoa. Tá? E orientar a maneira de comer, a atividade física que tem que ser feito. E vão ser feitas palestras, porque normalmente essas pessoas já têm uma certa idade e elas ficam reclusas em casa. Então, interagindo com outras pessoas vai melhorar o relacionamento humano e vai melhorar a autoestima. Tá certo, e a Ampla também atende a todas as especialidades, né, doutor? Especialidades, tá? Felizmente o nosso quadro médico é muito bom, tá? Tem um nível muito bom e estamos à disposição para atender todo mundo. Inclusive o nosso geriatra vai trabalhar também nesse centro de referência, tá? Que vai dar o suporte ou, eventualmente, uma orientação mais detalhada para aqueles pacientes que têm algum problema e que não estão seguindo corretamente a instrução do seu médico. Muito bom. Sucesso, então, para o senhor nessa gestão de 2016 a 2019 da Ampla. E muito obrigada, viu, doutor Paulo, pela sua participação aqui no nosso quadro. Estou muito feliz. Obrigada. Eu agradeço, tá? O seu convite, né? Já fizemos outras entrevistas juntos, tá? Mas assim, estou à sua disposição e agradeço aos seus telespectadores. Nós conversamos com o médico pediatra e também presidente da Ampla, o Dr. Paulo Ribeiro, e nós voltaremos na próxima quinta-feira com mais uma edição de Bate-Papo com Jolie no seu Alerta Geral. Até lá!